Ei. Ascensorista? Som. 1, 2, som. Pior que não. Eita! Quer dar um rolê agora na escada? Descer nas águas. Águas. Tô faltando um pedestal. Ai, caramba. Nossa. Pior que a música nova era uma guitarra. Pronto. Ei, som. Teste 1, 2, ei. Tanto faz. Fica estourado. Pessoal? Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Passaram bem de final de ano para começo de ano, amém? Olha, para quem não estava, de repente está aqui a primeira vez, né? Feliz ano novo para todos aí, tá bom? Que seja um ano muito abençoado para todos nós, amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos começar o primeiro culto aqui na nossa igreja deste ano de 2023. Você tem expectativa de coisas boas esse ano, amém, igreja? Glória a Deus, né? Eu quero ler aqui um texto com os irmãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, capítulo 2 de Atos, verso 46 e 47, tá bom? Um texto que fala sobre a igreja, e nós somos a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Que privilégio, né, irmãos, para nós termos essa consciência, né, essa certeza que nós somos igreja de Jesus e que Ele sempre está conosco. A gente, né, comemora a passagem de ano, a gente celebra, né, um ano novo que está por vir, mas Deus, Ele está presente ano velho, ano novo, e até quando a gente estiver aqui, com certeza o Senhor Jesus estará conosco. Atos capítulo 2, verso 46 e 47 diz assim:
todos os dias, olha isso, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, igreja? Olha que texto maravilhoso para nós nesta manhã, não é? Isso aqui é igreja e nós também somos igreja. Nós podemos viver esta realidade aqui que nós acabamos de ler. Às vezes a gente conta histórias, né, bíblicas, a gente ministra a palavra de Deus e de repente alguém pode pensar assim: ah, mas isso está tão distante da gente, ah, isso eu não consigo viver. A gente às vezes conta uma história de milagre, a gente conta uma situação que Jesus fez, mudou na vida de alguém, a gente conta histórias da igreja primitiva e de repente alguém pode pensar assim: ah, mas será que a gente pode viver isso? Será que a gente consegue um dia viver os milagres de Deus, viver a igreja primitiva como era naquela época? Eu quero dizer para você que sim, é possível, é possível. Basta a decisão, a atitude do nosso coração. E aqui nesse versículo eu vejo coisas tão bonitas acontecendo na igreja primitiva, e eu acredito que também eu e você como igreja podemos viver isso. Amém, queridos? Então vamos orar e pedir a Deus que nós possamos viver como a igreja primitiva, né? Claro que hoje é num outro contexto, mas eu quero dizer aqui os princípios, né? Eles se reuniam sempre, né? Aquela época era todos os dias, hoje não dá, um trabalha, outro estuda, outro tem compromissos durante a semana, mas nós temos o domingo para celebrar, para estarmos juntos como igreja, assim como nós estamos hoje. Eles participavam, eles compartilhavam o pão, as refeições. É o que a gente vai fazer aqui hoje, nesta manhã, a ceia do Senhor. Isso é comum, né, a todos nós. Então é uma alegria estarmos aqui na casa de Deus, neste primeiro domingo do ano, tá bom? Vamos orar, abaixe sua cabeça, agradeça ao Senhor pelo ano que se findou e por esse ano, né, que já começou. Eu sei que você já fez isso, mas hoje estamos na casa de Deus e podemos fazer isso com muita alegria e com sinceridade do nosso coração. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por este dia. Obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu em nossas vidas nessa passagem de ano, de 2022 para 2023. Já vivemos aí alguns dias deste novo ano que se iniciou, mas estamos aqui, ó Pai, neste primeiro domingo de culto na nossa igreja, e queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos colocar, ó Deus, tudo que nós vamos realizar durante este ano. Que o Senhor nos dê a Tua direção, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir. Queremos isso, necessitamos que o Espírito Santo venha dirigir os nossos passos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa razão. Que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade. Assim, ó Deus, nós poderemos viver como igreja que o Senhor deseja de cada um de nós. Assim como nós lemos neste versículo, ó Pai, da igreja primitiva, que se reunia todos os dias, que compartilhava as suas refeições, que louvava o Senhor com humildade, com sinceridade de coração, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que assim seja, ó Deus, na nossa igreja batista em Vila Diva, que nós possamos viver, ó Pai, a comunhão com o Senhor, a comunhão uns com os outros, te servir com dedicação, com amor, e possamos sempre ganhar alguém, falar de Jesus, ganhar alguma alma para Cristo este ano. Coloca este desejo nos nossos corações, que a gente não seja a mesma pessoa de ontem, que cada dia o nosso desejo seja ser pessoas melhores, melhores em casa, como marido e esposa, melhores na família, como filho, filha, como pai, como mãe, melhores profissionais que trabalham numa empresa, em alguma localidade, melhores donos de empresa, empresários.
melhores servos do Senhor, pessoas que ministram na casa do Senhor. Enfim, ó Pai, que este ano seja um ano de mudanças, seja um ano de transformação, tenha cura, milagres, salvação no nosso meio, Pai, porque nós cremos no Deus que é todo poderoso, que habita entre nós e está conosco todos os dias. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que temos de estar na sua casa. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanham também através da transmissão. Fica conosco, Pai, no decorrer deste culto. Fala ao nosso coração de uma forma muito especial. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor. Vamos adorar a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mais uma vez vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. A palavra de Deus, ela diz assim: clame a mim e eu responder-te-ei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando eu leio um texto, um versículo como esse, eu fico pensando que Deus, Ele tem cada dia coisas novas para mim e para você. Você crê nisso? Diga amém. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, clame a mim e eu vou te dizer, vou te responder coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece, né? Então a gente às vezes fala assim, eu já sei de tudo, eu já conheço tudo. Negativo. Com Deus, nós sempre vamos conhecer mais. Então é um desafio para nós, né, este ano, que nós possamos andar, buscar a comunhão com Deus todos os dias, irmãos. E falar nisso, eu queria ter um momento de intercessão com a igreja, tá bom? Queria ressaltar 3 pedidos de oração, que a gente ore pela Sara, a filha da irmã Lídia Zanon, a Sarinha, né? Ela ainda está internada no hospital, então vamos pedir a Deus que esteja no controle da vida da Sara, desde lá, né, do Natal, Ano Novo. Ela já se internou. Ontem eu estava falando com a Lídia, a mãe da Sara, e ela ainda está internada, fazendo alguns exames. Enfim, os irmãos sabem que o caso da Sara é bem complexo. Então vamos orar, pedir a Deus que esteja no controle da vida da Sara. Orar também pela Cida, minha sogra, ela continua fazendo tratamento, tá bom? De câncer, então vamos pedir que Deus cuide da sua saúde. Também pedir pelo irmão Dirceu, nesse final de ano aí, faleceu o pai dele, né? Então vamos pedir que Deus continue confortando e consolando o coração da nossa família, tá bom? Se você tiver um pedido de oração, vamos fazer duplas de oração, trio. Com quem está perto aí de você, compartilha. Vou dar alguns segundos aí para você compartilhar. Se você tiver, né, alguma necessidade, alguma questão a ser colocada diante de Deus, um objetivo, né, uma situação que você crê que Deus ele pode agir na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua profissão, nas suas finanças. Então vai colocando diante do Senhor, tá bom? Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Vamos orar uns pelos outros. Ore por essa pessoa que está aí do seu lado, que está intercedendo pela sua vida. Nós somos irmãos, somos igreja, e com certeza Deus ouve a nossa oração. A palavra de Deus diz, enquanto você ora aí, clame a mim e responder-te-ei. Te direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Talvez você não teve a resposta que você queria, ou que talvez não ouviu a Deus nesse ano que passou. Mas esse ano é tempo de nós buscarmos ao Senhor, e com certeza será um novo tempo de Deus derramar a sua palavra, de nós ouvirmos a voz dele no nosso coração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos na tua presença, Senhor. Nós te louvamos mais uma vez, porque é um privilégio para nós estarmos na sua casa. É o melhor lugar para nós estarmos, Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos, essa oportunidade concedida a nós. Quantos milhares de pessoas, talvez até inconscientemente, gostariam de estar num lugar, na casa do Senhor, mas infelizmente, talvez por alguma situação, elas não podem. Mas nós estamos aqui para bendizer o teu nome, para orar pelos nossos irmãos, interceder pela tua igreja, Pai, e por todos os povos da face da terra. Estamos aqui, ó Deus, no momento de intercessão, aonde nós colocamos nas tuas mãos nossas necessidades, nossas lutas, Pai, as aflições que muitas vezes permeiam dentro do nosso coração. Sim, ó Deus, nós pedimos o socorro do Senhor, pedimos a tua intervenção, o agir do Senhor sobre nossas vidas. Pai celestial, nesta manhã, venha ouvir a nossa oração, ó Deus. Assim como diz a tua palavra que foi lida nesse momento, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Essa é a nossa certeza, que em meio às tribulações, às aflições,
as situações do dia a dia, o Senhor irá falar coisas grandiosas no nosso coração, experiências profundas com o Senhor, intimidade com Deus. Por isso, ó Pai, enquanto atravessamos este mar de tempestades, talvez, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa vida, o nosso ânimo, o nosso coração. Enquanto atravessamos, ó Deus, situações difíceis, que o Senhor venha revigorar o nosso ânimo espiritual, Pai. Assim seja na vida de cada um, ó Deus. Nesta manhã, oramos, ó Deus, de forma especial pela Cida, que está fazendo um tratamento, ó Pai. Que o Senhor cuide da vida dela, da sua saúde, e que toda a medicação possa fazer o efeito necessário na sua vida, trazendo saúde para o seu corpo. Também oramos, ó Deus, pela vida do Dirceu, que perdeu o seu pai esses dias atrás. Que o Senhor conforte o seu coração, assim como todos os familiares. Que o Senhor conforte, console os nossos corações por esta perda tão importante nas nossas vidas. Mas cremos, ó Deus, que Ele está aí do lado do Senhor, o seu Nelson, que está na tua presença, que viveu uma vida contigo, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós que estamos aqui, fortalece a nossa vida. Também oramos, Pai, pela vida da Sara. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Esta criança, Pai, ela é tua, Pai, e nós dedicamos ela ao Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua intervenção em cada situação, em cada área, e principalmente na saúde dela, Deus. Faz a obra completa, Pai. Tu sabes o que ela necessita. Nós acreditamos que os médicos, a medicação, elas são importantes ali na vida da Sara, mas a tua mão também, ó Deus, está acima de todas as coisas. Por isso nós colocamos a vida dela, para que o Senhor cuide dela, Deus, da melhor forma possível, ó Pai, na sua necessidade e naquilo que ela precisa. Faz a tua vontade, Deus. Estamos aqui como homens, pedindo que o Senhor a cure, que o Senhor tire esta enfermidade da vida dela, mas nós pedimos acima de tudo que seja feita a sua vontade. Conforta, Senhor, enquanto isso, a irmã Lídia Zanon, ao seu marido, a Hannah também, toda esta família. Toma nas tuas mãos, ó Pai, dando força para eles superarem e vencerem esse momento na vida deles. Faz um milagre, Senhor, na vida da Sara. Nós cremos no teu poder, e assim, ó Deus, manifesta este mesmo poder na vida de cada um que está aqui, Senhor, orando, intercedendo, pedindo, clamando ao Senhor. Nós cremos, ó Deus, num Deus que nos ama, num Deus que conhece a nossa necessidade, um Deus que age em nosso favor. Por isso, ó Pai, no tempo certo, faz um milagre na vida de cada um de nós. Colocamos esses pedidos nas tuas mãos, entregamos com confiança, na certeza que o Senhor ouviu a nossa oração e irá manifestar o teu poder em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você puder, aperta aí a mão de quem está aí do seu lado, né? De repente você não cumprimentou essa pessoa, então dá um bom dia para ela, para ele, né? Ou se você não deu um feliz ano novo, ainda é tempo. Feliz ano novo, feliz 2023. Amém, queridos? Pode se assentar. Muito bom, né? Estarmos na casa de Deus. Queridos, nós sempre temos avisos, né, aqui na igreja, porque de repente alguns irmãos não têm WhatsApp, né, ainda não têm redes sociais para acompanhar os avisos da nossa igreja. Então a gente sempre pontua alguns recados aqui presencialmente aos irmãos, tá? E o primeiro deles é falando da Semana da Compaixão, tá bom? Então essa semana é aquela semana em que nós somos usados por Deus. Quem quer ser usado aqui por Deus? Amém, queridos? Todos nós. E essa ação que nós fazemos é uma forma de sermos usados por Deus, de abençoar pessoas, trazendo 1 quilo de alimento, né? Para quem pode, ou se você preferir, também fazer a transferência, né? Nós temos aí o Pix, mas lembre-se de mandar o comprovante para a secretaria da igreja, para nós separarmos esse valor e comprar o alimento para fazermos as cestas básicas, tá bom? O ano começou, mas as pessoas ainda estão vivendo algumas necessidades, e uma delas é de alimento.
Então a gente conta com a ajuda dos irmãos, tá bom? Você puder, essa semana, traga aqui na igreja, né? Nós temos os funcionários para receber. Lembrando que a Amanda, a secretária, está de férias esse mês de janeiro, tá bom? Mas o Rafael, ele está aqui durante o dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, então para atender os irmãos também, tá bom? Eu tô e não tô de férias, né? Eu tô de férias durante a semana, a gente descansa um pouquinho, passeia com a família em algum lugar, mas de final de semana a gente está aqui, né? Nosso coração está aqui, irmãos, né? Então a gente está aqui com muita alegria com os irmãos, tá bom? Então só lembrando, tá? De você trazer o quilo de alimento, tá bom? E também, nesta próxima terça-feira, olha, coisa boa, a gente retoma o nosso culto de oração, tá? Terça-feira, às 9h30. Sei que é um horário que nem todo mundo consegue estar, mas se você pode, tem sido um tempo muito gostoso. A gente compartilha pedidos e também a gente compartilha as bênçãos, né? Os milagres que Deus tem feito, tá bom? Então, Manhã com Deus, culto de oração, terça-feira, 9h30, a gente está retomando. Lembrando também que alguns ministérios, esse mês de janeiro, ainda está em recesso, né? Para dar um descanso para as pessoas que são voluntárias, né? Para os líderes pensarem no planejamento. Então, são só essas atividades que a gente está anunciando que estão sendo retomadas, tá bom? Então, esses eram os avisos. Agora nós vamos também, nesse momento de culto, entregar nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado para isso, nós temos aqui o gasofilazo, você pode preencher o envelope, nós temos a maquininha lá atrás, ou o Pix também da igreja, que é o CNPJ. Eu acho que o pessoal mudou, depois só precisa me atualizar. Oi? Ah, já tem um Pix novo, porque aí o comprovante já vai para o e-mail da igreja, né? Então, o Pix, tem que escrever esse Pix, Jô? Então, olha lá, tem que escrever tudo isso, tá bom, irmãos? pix@ibviladiva.org.br, tá bom? Se é mais fácil para você, então fique atento aí a essas novas informações, tá bom? Mas é o dia a dia da igreja, e a palavra de Deus, ela diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, sempre a gente tem a projeção para ficar mais fácil na mesma linguagem, tá, da Bíblia. Então diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Olha só, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, não é o pastor Rodrigo, não é um líder da igreja que está falando isso, é a palavra de Deus. E eu só queria ressaltar aqui alguns detalhes, porque diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração. Então a palavra está colocando para nós uma postura de entregar algo, uma oferta, o dízimo na casa de Deus, né? Então todo filho de Deus que entende, né, o mundo espiritual, que entende a palavra do Senhor, sabe que a igreja, ela depende dos dízimos e das ofertas, né? E com certeza todo aquele que é cristão, que tem temor a Deus, a sua palavra, que obedece a palavra de Deus, com certeza vai colocar um alvo no seu coração e vai trazer na casa de Deus. Mas lembrando que não pode ser com pesar, não pode ser por obrigação, né? Eu sempre falei isso aqui na nossa igreja, que nada nós podemos fazer obrigado, né? Tudo tem que ser de coração, inclusive as nossas ofertas e o nosso dízimo. A gente tem que ter a alegria de saber que nós vamos abençoar a casa de Deus, nós vamos abençoar os ministérios. Eu gosto sempre de lembrar sobre o ministério infantil, né? As crianças não têm condições de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Quem faz isso? Neste momento são os adultos, para que elas sejam abençoadas, para que comprem uma literatura, para que a gente sirva um lanchinho para elas, né? Então, os nossos dízimos e ofertas é justamente voltado para o reino de Deus, e com isso você vai estar abençoando a obra do Senhor, mas faça sempre com alegria, né? É o que a palavra de Deus diz, sabendo que você vai abençoar alguém, você vai abençoar o reino de Deus, a casa de Deus, né? Que toda essa estrutura aqui também precisa das nossas ofertas e do nosso dízimo.
Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, este momento é tão especial quanto outros que nós temos no culto. Esse momento de entregar o nosso dízimo, nossa oferta, é um reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, financeiramente estou falando. É claro que espiritualmente o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos perdoa. Mas também, paralelo a isso, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, das nossas despesas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado no dia a dia. Eu tenho certeza que é assim na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, continue nos abençoando, continue suprindo as nossas necessidades, continue com a Tua boa mão sobre nós, para nos dar a provisão de todas as coisas. Que na nossa casa, Pai, sempre haja o alimento, o pão nosso de cada dia, mas também em reconhecimento a tudo isso, com alegria nós queremos dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta, seja ela aqui entrega no envelope, seja virtualmente através de uma transmissão, enfim, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas finanças, que o Senhor abençoe esses recursos que trazemos na Tua casa. Continua a nos abençoar, a nos dar prosperidade, sim, ó Deus, financeira, para que a gente com alegria possa também separar o nosso dízimo, a nossa oferta, e saber, ó Deus, que esses recursos irão abençoar a Tua obra, pessoas serão alcançadas, pessoas serão edificadas, Teu reino será expandido aqui neste bairro, Senhor. Continua dando essa visão para cada um de nós, que com alegria nós possamos nos propor a entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai. Que este ano, para alguns seja diferente, porque talvez muitos passaram por problemas financeiros. Ainda, ó Deus, até pouco tempo atrás, a questão do Covid ainda afetou muitas pessoas. Mas nós queremos crer, ó Deus, num tempo novo, que o Senhor vai abençoar as casas, os lares, as famílias, a vida dos nossos irmãos. E cada um, ó Deus, vai ajustar a sua vida financeira, vai arrumar, ó Deus, a questão financeira para abençoar também a Tua obra, o Teu reino, a nossa igreja batista em Vila Diva. Continua, Senhor, colocando esta alegria, este amor no nosso coração pela Tua obra, e que o Senhor abençoe cada um de nós nesse momento. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nesse momento, então, se você veio preparado, traga o seu dízimo, sua oferta. Lembrando também que a irmã está aqui com os papéis para você retirar e trazer o quilo durante a semana, no próximo domingo. Isso aí ajuda, né? Porque de repente alguém pode pensar assim: o que eu vou trazer? O que eu vou levar, né, de alimento? Aí de repente todo mundo traz sal. Já pensou? Montar uma cesta de vários pacotinhos de sal. Então, tem um versículo que fala: sal da terra e luz do mundo. Isso é pra gente ser, né? Para trazer pode ser outras coisas, pode ser arroz, feijão, óleo, farinha, né? Então aqui nós temos um papelzinho para você levar e ficar mais fácil como sugestão. Lembrando também que nós temos a equipe de intercessão aqui, né? E elas estão aqui para receber o seu pedido de oração, para a gente orar durante a semana. Deixa eu só falar uma coisinha a mais. Às vezes a gente é repetitivo em algumas coisas. Eu sei que vocês sabem tudo isso que a gente fala. Eu estou olhando aqui a igreja e hoje a gente não tem visitantes, todos são da família Vila Diva. Mas a gente fala por causa da transmissão. Às vezes tem alguém, né, que não conhece nossa igreja, precisa saber, né, os procedimentos, as etapas aqui de um culto. De repente vem alguém da igreja, vem alguém na igreja que é novo, né, que é um visitante. Um visitante é uma alma, meus irmãos. A Bíblia diz que uma alma vale mais. Vamos lá, igreja? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então a gente, se tiver uma alma, a gente vai fazer com todo amor, com todo carinho, porque é a casa de Deus,
é o culto ao Senhor. Então a gente sempre tem que deixar direcionamentos para que as pessoas possam saber o que fazer nesse momento, tá bom? Eu sei que você já sabe disso, mas a gente reforça sempre para nós, né, orientarmos da melhor forma a nossa igreja, tá bom? Vamos adorar a Deus. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada até me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação,
amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos, por favor. Antes da ceia, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. E a palavra é aquela que nos alimenta, né? Aquela que nos fortalece, que nos ajuda, que nos abençoa. Essa palavra aqui, separando essa semana, me abençoou bastante. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, né? Os propósitos de Deus para 2023. Esse começo de ano, né? Uma época em que a gente sempre faz, né? Planejamentos. Você já fez o seu? Alguns fazem em dezembro. A gente, como igreja, já vai pensando, né? Algumas ações, atividades para o próximo ano, né? Mas algumas pessoas deixam para fazer planejamentos no mês, né? Porque às vezes a vida dela tem várias mudanças, depende do trabalho, enfim, local que mora, contexto da vida dela, né? Mas o importante é a gente saber que todos nós precisamos ter planos, planejamentos, né? O próprio Senhor Deus, na sua palavra, diz que Ele tem planos para mim e para você. Você crê nisso? Pode dizer amém? A palavra de Deus, ela diz isso. Deus tem planos. Planos de nos abençoar, de nos fazer prosperar, né? A prosperidade nem sempre é financeira. Muitas vezes a prosperidade é na família, né? Às vezes um casal, uma família que vivia brigados, né? A reconciliação ali já é uma bênção, já é uma prosperidade, né? Porque elas saíram do momento em que elas estavam ruim para um momento bom. Então, isso é uma prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, não é só financeira, mas também é na vida física. Às vezes, alguém que estava doente, semana passada, melhorou, ficou boa. Isso é uma prosperidade. Ela melhorou fisicamente. Enfim, todos nós podemos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. E aqui, né, nesta manhã, eu quero pensar com os irmãos alguns pontos para a gente planejar, né, esse ano de 2023. Porque antes de você planejar a sua vida profissional, a sua vida geográfica, né? Quantos irmãos esse ano que passou mudaram, né? Moravam perto da igreja, mudaram para longe, enfim. As pessoas precisam fazer seus planos, seu planejamento. Antes de você planejar a sua vida financeira, esse ano eu vou guardar um dinheirinho na poupança, né? Alguns pensam. Antes de você planejar a sua vida sentimental, alguns pensam assim, esse ano eu caso. Nós temos alguns irmãos aqui que, em nome de Jesus, vai casar. A propósito, em dezembro, olha, a gente fez um casamento e fez uma comemoração, né, uma celebração de bodas de prata. Olha só, pleno mês de dezembro. Então, as pessoas precisam planejar. Se ela pensa em planejar em dezembro, olha, para quem é casado, já casou, sabe que o tempo voa, não é verdade, irmãos? A gente tem que planejar como vai ser este ano, o nosso futuro. Tem pessoas que planejam em ficar mais fitness. Tem gente que exagerou aí no Natal, no Ano Novo, comeu muita sobremesa, não foi nem na balança, agora em janeiro, para não ficar chocado, né? Para não ficar triste. Mas já planejou no coração. Esse ano eu vou perder uns 2, 3 quilinhos aí, né? A gente faz, né, irmãos? Planejamento. Eu estou aqui citando alguns exemplos, mas é claro que existem outros planejamentos na sua vida, né? Nós temos irmãos aqui que viajam bastante, não é isso? Então, tem que planejar, tem que programar. Assim é a nossa vida, queridos. Mas antes de nós planejarmos tudo isso, que é importante, é muito importante, senão a gente vai para qualquer canto, né? A gente faz o que aparecer. Mas antes de planejar essas coisas, a gente precisa pensar na nossa vida espiritual. Eu sei que nós temos uma igreja muito abençoada, e eu sei que você não deixa isso para segundo plano, mas sempre é bom reforçar esta consciência de nós colocarmos
a nossa vida espiritual, os nossos planos, alvos, objetivos espirituais em primeiro lugar. Quer ver um exemplo disso? A palavra de Deus nos fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus, ela já nos orienta a nós dedicarmos, né? A prioridade será sempre o reino de Deus, a vontade do Senhor. E as outras coisas, os outros planos, os outros objetivos serão alcançados também, serão acrescentados, como diz a palavra. Mas o grande equívoco, meus irmãos, é que às vezes as pessoas invertem essa situação. Primeiro elas fazem os planos seculares, vamos chamar assim, né, para ficar mais, para ficar melhor aí a diferenciação. Às vezes a gente faz planos seculares, né, aqui da terra, e depois inclui Deus nisso. Ah, Senhor, olha, eu fiz já meus planos, já está aqui no caderninho o que vai acontecer, já está aqui na minha cabeça, no meu coração, é isso que eu pretendo. Aí depois coloca Deus nessa situação. Eu penso que quando a palavra de Deus diz, né, buscar primeiro o reino de Deus, essa inversão de valores. A gente primeiro tem que buscar ao Senhor: Deus, quais são os teus planos para mim? Qual é a tua vontade para mim? Deus, eu tenho um plano, eu tenho um objetivo, eu tenho alguns alvos este ano, mas acima deles, quais são os seus? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja lá no meu trabalho, lá na minha família, com os meus amigos, na igreja que eu congrego, enfim, os planos de Deus. Isto é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E com certeza, Deus, que é um bom Pai, que nos ama, que cuida de nós, Ele vai abençoar os nossos alvos, nossos planos. Lembrando, aqui eu separei um texto que foi realmente a vida de Moisés. No capítulo 11 de Hebreus, não precisa abrir porque são só apenas 2 versículos, mas escute com atenção. Diz assim: pela fé, já adulto, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, olha isso, ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Está em Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 26. O que isso quer dizer, meus irmãos? Esse texto está falando de Moisés. E Moisés, ele fez uma escolha. Os irmãos sabem muito bem, só para resumir a história, Moisés, ele foi encontrado, né, no rio Nilo pela filha do faraó. E ele foi cuidado, né, pela sua própria mãe, mas resumindo aqui o contexto. Mas ele cresceu no palácio, com todas as riquezas e pompas que um príncipe, né, de uma nação poderia ter. Assim foi a vida de Moisés. Mas em determinado momento de sua vida, Moisés fez uma escolha. E qual foi a escolha? Viver ao lado de Deus. E diz a palavra que essa escolha que ele fez não era tão simples. Porque aqui declara que ele preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Você sabe que naquela época, o povo hebreu, eles eram escravos do povo do Egito. Então Moisés, ele decidiu, ele escolheu, olha, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que ser maltratado, assim como o povo hebreu, eu quero viver. Então, irmãos, aqui, só esse exemplo de Moisés já diz muita coisa daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente escolhe. Porque muitas vezes a gente pensa que eu quero ser abençoado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não há problema nenhum a gente viver dessa forma, mas eu quero acrescentar algo interessante nesse detalhe, que muitas vezes os problemas também nos abençoam. As dificuldades também nos fazem crescer. As lutas que nós temos e que de repente eu e você teremos esse ano, né? Porque nós estamos nesta terra, vivemos desse mundo e não somos imunes aos problemas, né?
A Bíblia diz, Jesus falou, que neste mundo nós teríamos aflições. Eu não quero passar por isso. Eu acredito que você também não. Mas nós vamos passar. Mas quando nós passarmos, nós possamos lembrar que fizemos a melhor escolha, que é andar ao lado de Deus, que é viver na presença do Senhor. E esta presença vai nos sustentar na nossa caminhada, irmãos. Porque a gente acha, né? Deus está comigo quando tudo dá certo. Quando alguma coisinha dá errada, Deus se esqueceu de mim. Se a gente pensar assim, nós estamos enganados. Por quê? Porque a Bíblia mostra um outro personagem, como por exemplo, Jó, que passou seus problemas e aflições e Deus estava com ele. Perdeu família, seus próprios filhos, perdeu saúde, perdeu seus bens, e ele era um homem riquíssimo naquela época, mas Jó andou com Deus. Jó decidiu viver em integridade ali com o Senhor, em comunhão com Deus. E mesmo assim, ele foi afrontado por Satanás. Quem fez tudo aquilo lá na vida de Jó foi Satanás. Mas mesmo assim, Jó, né, no final do seu livro, diz que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora com ele andar. Então, irmãos, quando a gente fala, né, esse exemplo, voltando agora para Moisés, que preferiu, decidiu, fez a escolha de andar com Deus, isso não nos isenta dos problemas, muito pelo contrário, nos certifica que Deus vai estar conosco, porque a gente está fazendo a melhor escolha. Agora, dentro desse contexto, eu queria, agora se você puder abrir, porque é um texto mais longo, e você não se distrair, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 9, esse texto eu quero ler com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, para a gente estabelecer algumas metas neste ano. Esse texto tem algumas metas, tá bom? Para a gente. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o 9, tá? Para eu saber que você achou, posso ouvir um amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos, olha aí, enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, igreja? Olha para cá. Olha, antes da gente planejar os nossos planos, e você tem que fazer isso, eu afirmei aqui, que é necessário você fazer isso, a gente tem que entender o que Deus quer da minha vida. O que o Senhor deseja da minha vida. Agora de manhã nós vamos pensar 3 coisas nesse texto. O que Deus quer de mim e de você. Obviamente que existem outras coisas, existem outros detalhes, tá bom? Na Bíblia, né, há uma infinidade de coisas que Deus deseja e quer para mim e para você.
Mas aqui nesse texto que nós lemos, existem 3 coisas que são importantes para nós vivermos neste ano. E claro, né, por toda a nossa vida. Primeira coisa é você saber que você foi chamado para um ministério. É a primeira coisa, irmãos. Porque quando nós reconhecemos que temos um chamado, nós reconhecemos a nossa filiação, o que nós temos que fazer. Às vezes, passa o ano inteirinho, e acredite você, tem pessoas que estão ainda descobrindo o que elas têm que fazer. Né? O que eu tenho que fazer na casa de Deus? Um monte de coisa, eu apresento uma lista aqui para você. Mas você tem um chamado individual. Deus te chamou para algo especial. Alguns, de repente, já sabem, mas às vezes adiam esse chamado. Talvez, vamos pensar em 2022, que não está muito atrás, né? Algumas semanas só. 2022, eu vou servir mais a Deus. Agora uma perguntinha, você serviu mais a Deus mesmo em 2022 ou não? Aí parece que a história se repete. 2023, eu vou servir mais a Deus. Aí chega no final do ano, você serviu mesmo mais a Deus? E aqui nesse texto, ele está falando o seguinte, no verso 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo, ele teve um chamado específico. Foi, né, uma missão que Deus deu para Paulo. Eu e você não é diferente. Seja você novo, seja velho, seja casado, solteiro, seja desempregado ou trabalhando, nós temos um chamado, meus irmãos. Deus tem uma missão para a gente. É uma grande oportunidade. É um grande privilégio. Né? Porque, eu vou citar até um exemplo que a gente pediu oração, pela questão, né, da família do Dirceu, né? O pai dele que faleceu, com 92 anos de idade. Uma pessoa com idade avançada, sim, mas a vida passa muito depressa. A Bíblia diz que a nossa vida, ela é como uma neblina. Onde está isso, irmãos? Em Tiago. Que a gente nasce, vive e morre. E Deus está nos dando mais uma oportunidade para a gente servir a Ele. Só que às vezes, a impressão que eu tenho, e muitos aqui também sabem disso, que as pessoas dão muitas desculpas. Eu não consigo porque eu estudo demais. Eu não consigo porque eu estou solteiro. Aí quando casa é porque está casado. Aí quando tem filhos é porque tem filhos. Sempre tem alguma coisa no meio para dizer, agora eu não posso, agora não dá. Agora eu estou desempregado, estou triste, porque eu não estou desempregado, aquela coisa, tá bom. Aí Deus arruma um emprego, agora eu não posso, porque eu estou trabalhando. Entendi, meus irmãos? Então, a gente tem esse, não todos, claro, mas alguns têm esse mau costume de sempre deixar para depois as coisas de Deus. E esse ano, nesse primeiro culto, a gente precisa colocar isso no coração. Deus tem um chamado para mim. Deus tem uma missão para mim. É claro, eu não quero entrar em detalhes. Deus tem uma missão para a gente de vida, mas Deus também tem uma missão para esse ano. Uma missão específica. Então você precisa, de repente, orar, no final de tudo aqui, e dizer, Deus, qual é a minha missão? Para qual área eu fui chamado para te servir? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida neste ano de 2023? Não estou falando nem quando você tiver 90 anos. Né? Esqueça isso, que a gente nem sabe se vai chegar. Espero que sim. Espero que a gente esteja andando, de repente, bengalinha e se vendo aqui na igreja. Mas, faça planos. E Deus tem planos para você. Deus, qual é o meu chamado? Qual é a tua vontade para mim, em tudo que eu vivo, em todas as áreas que eu estou vivendo? Porque Paulo, meus irmãos,
ele descobriu isso. Ele disse, olha, ele tinha essa certeza, Paulo chamado para ser apóstolo. Olha a convicção desse homem. Ele não estava assim, eu acho que eu fui chamado para ser apóstolo. Talvez. Sabe por que ele tinha que ter essa certeza? Porque naquela época, ele foi muito confrontado pelas pessoas, pelos apóstolos que andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus fisicamente, né? Paulo veio depois que Jesus morreu e já estava no céu. Mas Paulo, ele foi muito confrontado. Será que esse aí é apóstolo mesmo? Será que esse aí teve um chamado de Deus? E lá no livro de Atos, você vai ver toda a história, desde quando Paulo foi convertido lá, ele estava indo para Damasco, né, em cima do cavalo. Paulo, se a gente pode dizer, foi uma pessoa que literalmente caiu do cavalo. Porque ele estava indo para Damasco, em cima do seu cavalo, e aí Jesus parece para ele, né? Paulo, naquela época, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele cai do cavalo, literalmente. E ele fica cego. E todo aquele momento, aquele contexto, né? Ele tem a sua experiência. E ali, na sua conversão, ele tem esse chamado de Deus. Irmão e irmã, independente da sua idade, Deus tem um chamado para mim e para você. Amém, queridos? Deus quer algo de você nesse ano de 2023. É por isso que Jesus reforçou lá em Mateus capítulo 28, dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo quanto ordenei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Posso ouvir um amém, igreja? Uma missão. Se de repente, né, porque às vezes alguém pode ter uma visão turva, às vezes de qual é a vontade de Deus. Eu não consegui ainda discernir, não consegui ainda entender. Coloca esse versículo no teu coração. Aí já tem uma missão de vida. Pastor, mas eu não sei qual é a minha missão específica. Não sei, ainda não entendi. Não está muito claro para mim o que o Senhor Deus quer de mim. Coloca esse versículo no teu celular. Faz lá, escreve ou imprime. Põe lá na porta da geladeira da tua casa. Põe lá na gaveta da mesa do seu escritório. Quando você abrir, você lê esse versículo. É uma missão. É um chamado de Deus esse. Portanto, vão e façam discípulos. É uma missão que Deus nos deu. Ide por todo mundo. Essa palavra ide aqui é indo. Quer dizer, não é uma vez só na sua história, na sua vida. É indo, é em todo momento, em todo lugar, o resto da sua vida, uma vez que você se converteu. Vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Isso aqui é uma missão. É um plano de Deus para mim e para você. Então aqui está essa primeira dica para nós. Eu não tenho claro, específico, eu não entendi ainda a vontade de Deus para a minha vida. Aqui está um. Decore isso. Mateus 28, 18 em diante. Ide por todas as nações. Essa é uma missão, querido. Mas não se esqueça, você tem um chamado de Deus. Deus tem uma missão para você. Qual é? Você consegue identificar hoje qual é essa missão? Se não, comece a buscar. Comece a orar mais sobre isso. Nesse texto aqui, nós somos chamados para sermos santos. Viver em santidade, meus irmãos. Hoje em dia, é impressionante como tudo se tornou relativo na vida de um cristão. Para algumas pessoas, às vezes você olha assim, parece que não tem diferença nenhuma. Você não consegue, diferenciar se ela é convertida ou se ela não é. A gente vê lá, né, muito sobre isso na vida das celebridades, né? As pessoas, agora eu sou crente, agora eu sou evangélico. Virou moda, né, parece. Agora eu sou evangélico.